Teu Espírito tem falado conosco durante o culto. Eu peço, ó Pai, que em cada um de nós o Teu Espírito continue falando, ó Pai. Nós assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Já que estamos de pé, vamos abrir as vossas Bíblias. Livro do profeta Jonas. Aleluia. Capítulo 1. Profeta Jonas. Capítulo 1. A partir do versículo 1. Está no telão. Aleluia. Tem hora que é difícil de achar Jonas, né, que fica quase no meio da Bíblia, considerado um dos profetas menores, não porque ele era menor de estatura, mas sim porque sua mensagem foi bem rápida. Jonas capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de fugir diante da face do Senhor. Amém? Podei tomar os vossos assentos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que todos que estão aqui nessa noite já ouviram por diversas vezes a palavra de Jonas. Nós aprendemos ainda bem garoto, todas as salas sempre fala de Jonas. E Jonas ele é muito interpretado de todas as formas na nossa vida. Mas eu quero compartilhar com você hoje que o Espírito Santo de Deus, ele fala ao meu coração por esses dias. E Jonas, ele nos chama muita atenção. Jonas, ele foi chamado por Deus para poder apregoar a palavra do Senhor. Jonas, ele não era diferente de mim, nem tão pouco de você. Se eu fosse aqui nesta noite, talvez falar sobre vitórias, muitas pessoas aqui, irmã Ed, talvez não iriam compreender, porque muitas pessoas pedem a Deus há muito tempo vitórias, e aprova o Senhor que ainda elas não chegaram conforme você deseja. Se eu fosse falar aqui talvez de carro novo, pouquíssimas pessoas iriam compreender, porque nem todas ainda possuem o seu carro novo, a sua casa nova. Mas eu quero falar de algo nesta noite que é propício para cada um de nós. Eu quero falar sobre chamada. E quando eu estiver aqui nesta noite, dedilhando aqui o livro de Jonas, você vai ver que Jonas também ele recebeu uma vocação, assim como eu, e como você que está sentado neste banco, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, nas ondas da internet nos acompanhando, você vai ver que você também recebeu um chamado da parte do Senhor. Jonas, a palavra de Deus, ela nos diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, e falando assim: olha Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá lá até a cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas, ele recebeu naquele exato momento uma palavra de autoridade do Senhor. O Senhor, ele convocou Jonas.
ele chamou Jonas para fazer uma missão. E quando eu falei aqui que onde nós iremos falar sobre chamado, e chamado, meus irmãos, todos nós temos aqui nesta noite. Não pense você que fica sentado neste banco, você olha assim, olha, eu vejo que Deus chamou muitas pessoas, mas Deus não me chamou, não. A palavra do Senhor nos evangelhos, ele diz assim, Jesus ele diz assim, olha, não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei a cada um de vós. Quer dizer, Deus ele me chamou, ele te chamou, ele tem chamado muitas pessoas. E essa palavra que o Senhor ele chama para Jonas, ele fala assim, olha Jonas, chegou o momento. Eu quero que você se prontifique agora para poder ir até a cidade de Nínive e clamar contra ela. Porque chegou o momento. Chegou o momento de você pregar para aquele povo que ali está, que eles têm que se converter dos seus maus caminhos. E Jonas, então, quando ele recebe aquela palavra, eu creio que ele começa a estremecer. Ele pensou, quem sabe, o teu coração. A primeira coisa que eu tenho que fazer agora é fugir. Eu pregar para Nínive? De maneira nenhuma. Povo de coração duro, de dura cerviz, povo inimigo do povo hebreu. O que eu vou fazer lá? Aquele povo tem mais que ser exterminado da face da terra. Mas o Senhor, ele falou, Jonas, você tem que ir até a cidade de Nínive. Quando Deus, ele nos outorga uma palavra, uma missão, ela deve ser cumprida na nossa vida. De maneira nenhuma você tem que fugir do chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Não importa as circunstâncias, não importa onde que você tem que ir, não importa para quem você tem que falar, que quem deu essa direção não foi o homem, foi Deus que te chamou para fazer a sua vontade, a vontade dele. E quando eu digo aqui que nós estamos falando sobre chamada, chamada no grego significa kaleo, ou seja, chamado, convocado, escolhido. Então não fica aí de qualquer maneira dizendo que você não é ninguém na obra do Senhor. Você é um escolhido por Deus para poder pregar o Evangelho, para poder levar a palavra de libertação, de cura, a palavra de paz que transforma, que modifica. Deus falou assim, Jonas, é você o escolhido. E a primeira coisa que a Bíblia vai nos dizer que foi que Jonas, ele se levantou. E ele então fugiu diante da face do Senhor para Tarsis. E ele desceu até Jope. E lá ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para fugir da face do Senhor. Billy Graham, no auge das suas mensagens, ele escreveu uma palavra que eu creio que muitos cristãos aqui já compartilharam, já falaram por diversas vezes. Ele diz assim, olha, toda vez que o homem, ele tenta fugir para longe da presença de Deus, o diabo, ele sempre tem um barco te esperando. E não foi diferente na vida de Jonas. A Bíblia aqui, ela relata no versículo de número 3. Olha, ele se levantou, ele fugiu da presença do Senhor. E quando ele chegou a Jope, a primeira coisa que ele fez, ele pagou a passagem, entrou naquele barco e fugiu da presença do Senhor. O grande problema da nossa vida é tentar fugir da chamada de Deus na nossa vida. Nós tentarmos lubridiar ao Senhor. Nós acharmos que Deus, ele não vai estar em todos os lugares. O grande problema da nossa vida é nós tentarmos tirar o foco, tirar o objetivo, a chamada que Deus ele depositou na nossa vida. Não bastou somente Jonas fugir, ele ainda pagou a passagem, ele pagou um preço. Ele foi até Jope, ele viu aquele barco atracado, ele falou assim, agora eu vou lá pagar minha passagem, porque eu quero fugir da presença do Senhor. Mas não adianta. Quem tem o chamado de Deus, não importa onde você vai,
Não tente fugir da presença do Senhor, não tenta fugir do seu chamado. Deus, Ele vai te encontrar em qualquer lugar, mas Ele vai te encontrar, porque Ele escolheu você, Ele nomeou, foi você, Ele tem chamado você para poder pregar a palavra, para poder fazer a diferença, para fazer a vontade dEle. Você não é um qualquer na multidão, não, você é um escolhido do Senhor para poder fazer a diferença. E Jonas então, ele tentou escapar da presença do Senhor, ele tentou colocar alguns obstáculos para que Deus pudesse esquecer do chamado de Jonas. Eu aprendo também com Jeremias no capítulo 1, quando Deus ele se apresenta para Jeremias. E ele diz assim: olha, Jeremias, antes que você nascesse no ventre eu te escolhi, antes que tu fosse gerado na madre de tua mãe, eu já te santifiquei, e a nação eu te dei por profeta. E Jeremias então, ele tentando escapar da chamada de Deus, ele diz assim: Senhor, mas logo eu não passo de uma criança, eu mal sei falar, eu nem sei falar. E o Senhor diz assim: Jeremias, não tente colocar obstáculos diante da minha presença. Jeremias, a primeira coisa que ele fez, ele falou: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, ou seja, quem vai me dar crédito? O que eu vou falar para aquele povo, Senhor? E o Senhor: fica tranquilo, Jeremias, porque aonde que tu fores, eu estarei contigo, Jeremias. Fica tranquilo, descansa. Irmão, o grande problema da nossa vida é nós tentarmos olhar para as circunstâncias que tão de perto nos rodeia. O grande problema da nossa vida é quando nós temos uma chamada de Deus, nós tentamos colocar obstáculo achando que nós não iremos conseguir, que nós não iremos chegar ao objetivo que Deus quer, porque nós somos falhos, nós somos pequenos. Mas uma coisa você pode ter certeza: o Deus que você serve é um Deus grande, é um Deus de maravilhas. E quando a palavra dele diz, e quando ele fala, até a terra se derrete na presença dele, porque ele é Deus da nossa vida. Não tem demônio, não tem inferno, não tem nada que pode parar o chamado de Deus na sua vida, meu irmão. Aleluia, aleluia. Jonas então, ele tentou de qualquer maneira, e quando ele entrou dentro daquele barco, a Bíblia vai nos falar que fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar, e todos que estavam ali começaram a temer. Os marinheiros, o capitão ali do navio começaram a temer. E eles começaram a lançar tudo que tinha para ver se o barco ficava mais leve, porque eles achavam que era a onda, era o vento, era o clima, mas não. E eles então chamou o mestre do navio e começou então a questionar, a falar, lançaram sorte entre eles. Quem será que está com problema aqui? Porque isso não é comum. E a Bíblia nos fala então que Jonas, ele, no verso 8, ele declara para aquele capitão do navio, ele falou assim: olha, o problema não é o peso que está aqui, o problema não são vocês que estão aqui, o problema sou eu estou fugindo da vontade do Senhor. E então o capitão diz assim: olha, declara para nós quem é você, qual ocupação é a tua, de onde você vem, de qual é a sua terra e de que povo é você. E ele diz assim: olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, meu Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. E caiu então temor naqueles homens, então, quando ele diz assim: olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor que fez os céus e a terra seca. Imediatamente aqueles homens então começaram a ficar trêmulos. Ele falou assim: olha, você é diferente dos que estão aqui dentro deste navio. Você é diferente. Se você é hebreu, você é chamado, você é escolhido. Penso que o capitão daquele navio então começou a temorar, então começou a temer e dizer assim: olha, você não é para estar aqui, você está fugindo do que o Deus Todo-Poderoso falou para você fazer. Ele falou assim: com certeza eu estou fugindo.
Ei, meu irmão, não tenta fugir da presença do Senhor, não tenta fugir do seu chamado, porque aonde você vai, Deus, Ele vai atrás, Ele vai te procurar, Ele vai atrás de você. Deus, Ele está presente em todos os momentos. Jonas já estava no meio do mar, ele estava dentro do navio, mas Deus, Ele levantou o vento, Deus levantou aquelas ondas, para que pudesse atormentar Jonas, para que pudesse despertar Jonas, para que Jonas pudesse cair no final e dizer assim: olha, esse não é o meu lugar, eu estou no lugar errado, na posição errada. Deus, Ele me chamou, Deus, Ele me escolheu para fazer a sua missão. A minha vocação é pregar o Evangelho, é falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. E eu estou fugindo do chamado de Deus. E os homens falaram: e agora? Ele falou assim: me lança no mar. Não tem outra escolha. E os marinheiros que ali estavam tentaram remar ainda mais rápido possível, para ver se chegava até a terra firme, para tentar salvar a vida de Jonas. Mas quanto mais eles remavam, mais o vento se levantava, mais as ondas batiam naquele barco. Ele falou assim: olha, não adianta. O problema não está com você, o problema não está com vocês, o problema não está na bagagem, o problema está comigo. Quando você é um escolhido de Deus, quando você é um escolhido de Deus, Deus, Ele está a todo momento ao teu lado, te protegendo, te guardando. Ele está levantando algumas tempestades, Ele está sacudindo o barco, para ver se você acorda, para ver se você desperta. Ele está tentando a todo momento te acordar, dizendo para você: ei, filho meu, filha minha, esse não é o seu lugar, este lugar não é seu, essa terra não te pertence, volta para onde eu te chamei. Aleluia. Aleluia. Os marinheiros fizeram de todos os esforços possíveis para tentar salvar a vida de Jonas. Aleluia. Mas Jonas viu que ele tinha que tomar a providência logo. O negócio, Deus estava fazendo um negócio, era com ele, não era com seus companheiros que ali estavam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O grande problema das nossas vidas é o que eu falei aqui, é nós acharmos que, por causa de alguns problemas, alguns princípios, por causa de algumas pessoas, por causa de alguém que está ao nosso lado, muitas das vezes, nós achamos que nós não iremos dar prosseguimento àquilo que Deus nos vocacionou, para aquilo que Deus nos chamou. Jonas estava pensando assim: olha, eu quero que aqueles ninivitas lá morram. Eles são os inimigos do povo hebreu. Eu não quero falar para eles, não, deixa eles lá perecendo. Mas Deus falou assim: não, Jonas, vai até eles, clama, porque lá ainda tem salvação naquele lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jonas, ele entrou dentro daquele barco para se esconder de Deus. Quando eu começo a passear na palavra do Senhor, eu vejo muitos personagens bíblicos, homens que foram usados por Deus a todo momento. Eu encontro aqui a vida do profeta Elias, homem que falou assim: olha, 3 anos aqui não vai chover nessa terra, e não choveu. Homem que fez maravilhas aonde passou, mas em certa fase da vida, ele correu, ele fugiu do chamado dele por causa de uma palavra. Ele escutou uma palavra, ele venceu 450 profetas de Baal. E por causa de uma palavra, ele desistiu do seu chamado. Ele falou assim: Senhor, eu quero morrer. Eu não quero mais dar continuidade naquilo que o Senhor me chamou. E ele vai naquele pé de zimbro, ele deita ali naquela sombra. E quando ele já estava ali adormecido, o Senhor prepara água, pão. O anjo do Senhor toca nele. E de repente ele falou assim: olha, levanta. Ainda não chegou o fim. Desperta. Ainda não chegou o teu fim. E o profeta então ele se alimenta. E ele anda ali ainda mais de 290 quilômetros, 40 dias.
E o Senhor mostrando para ele, olha, a sua missão ainda não acabou, o seu chamado ainda não cessou. Mas ele achou que estava tudo perdido por causa de uma palavra. Aleluia. Tem um contexto aí fora que diz que há 3 coisas na vida que nunca volta atrás: uma seta lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Uma palavra dita para aquele profeta que venceu um exército, que falou que 3 anos não iria chover naquela cidade, e por causa de uma palavra ele desistiu do chamado de Deus na vida dele. Falou assim: Senhor, eu quero morrer por aqui, eu quero parar aqui, os problemas já estão me sufocando, eu não sei mais o que fazer. E então o Senhor manda o socorro para ele naquele momento ali, alimenta ele. O anjo falou assim: vamos embora pela 2ª vez, longa a tua caminhada, não chegou o momento de você parar não. E quando eu olho essa palavra, eu lembro lá do escritor aos Hebreus, quando ele diz assim: olha, você está cansado, você está desanimado, não esqueça da promessa que ele nos fez. Aí o escritor aos Hebreus, ele ainda concretiza e ele diz assim: olha, é só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não se tardará. Aleluia. O profeta falou assim: olha, eu vou parar, eu tenho que parar, eu quero a morte. E o anjo: vamos embora, rapaz, ainda tem muitas coisas ainda para você fazer ainda. Aleluia. Não é o tempo de você parar, não é o tempo de você ficar prostrado. Não se desespere. Talvez foi uma palavra dita, foi uma oportunidade perdida, até uma seta lançada. Mas creia que o Deus que te chamou, Ele é maior do que os teus problemas. O Deus que te chamou, Ele é estar contigo a todo momento. O Deus que te chamou, Ele é fiel e verdadeiro. O Deus que te chamou, Ele diz assim: ei, filho meu, filha minha, é só mais um pouquinho. É Ele que estende a tua mão e pega na tua mão e diz assim: olha, é só mais um pouquinho. Não pare, meu irmão, não pare, minha irmã. Aleluia. Aleluia. Mas Deus, Ele sempre responde. Aleluia. Não importa se você está fugindo de Deus, Ele vai te responder a qualquer momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que quando Jonas ele foi jogando naquele mar, veio um grande peixe. Deus ordenou. Ele diz assim: olha, peixe, vai lá agora e engole o meu servo Jonas. Aleluia. Talvez você vai dizer assim: olha, se Deus é cruel. De maneira nenhuma. Ele vela pela sua vida das melhores maneiras que você jamais irá pensar. Aleluia. Se aquele peixe, quem sabe, ele não tivesse tragado Jonas naquele momento, ele poderia ser devorado por outro peixe. Questão de minutos, ele poderia se afogar as águas, entrar dentro ali dos seus pulmões, e ele não conseguir mais respirar. Ele poderia morrer. Mas Deus diz assim: olha, peixe, você vai lá, engole o meu servo Jonas, porque ainda eu não acabei a obra com ele. Ei, irmãos, olha como que Deus ele é maravilhoso. A Bíblia nos diz que quando aquele peixe veio, abocanhou Jonas, Jonas permaneceu 3 dias ali dentro daquele peixe. E lá no fundo, nas entranhas fétidas daquele peixe, onde já havia muitas coisas mortas, putrificadas ali dentro, Jonas ele clamou ao Senhor. Jonas orou ao Senhor. E o que o Senhor fez com ele? Respondeu ele. Será que você está dentro do grande peixe ou dentro de uma caverna capaz, achando que Deus não te responde?
Se Deus respondeu o profeta dentro da caverna, se Deus respondeu Jonas dentro do ventre daquele grande peixe, eu creio também que Ele está te respondendo, você assentado neste banco, você aí na sua casa. Ei, meu irmão, pode ter certeza disso, o Deus da providência, Ele está conosco. A palavra do Senhor diz que o nome dEle é Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele vai prover as melhores coisas sobre a sua vida. Então somente espera, somente descansa naquele que te chamou, porque Ele é fiel e verdadeiro e Ele não falha. Aleluia. O problema não é que Deus não responde. O problema é se estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Aleluia. O profeta Elias: só saio daqui quando Deus vier falar comigo. E veio o trovão, veio a tempestade, aquele barulho todo. Ele falou assim: agora é Deus. Olha o Deus aí, está vindo, estremecendo tudo. E passou a tempestade, passou os trovões, o vendaval. E ele esperou Deus. Mas Deus trabalha em silêncio. Aleluia. Deus trabalha em silêncio. Talvez você não está compreendendo por que Deus ainda não falou. Deus, Ele fala a todo momento. O salmista no Salmo 62, ele diz assim: olha, uma coisa disse Deus, mas 2 vezes eu ouvi. Ele falou assim: olha, eu estou sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Então, meu irmão, fica tranquilo, o problema não é se Deus te responde, mas é se você está pronto para ouvir a voz de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa nesta noite, e não saia daqui sem compreender essa palavra nesta noite. Você pode orar, você pode clamar, você pode suplicar, você pode gritar aonde você estiver. Quando você começa a clamar a Deus, você pode ter certeza que os desbloqueios, aquilo que estava bloqueado na sua vida, vai passar de ser desbloqueado, porque quando você clama a Deus, há um momento de ligação entre você e Deus Ele vai te responder. Creia nisso nessa noite, continua clamando, continua pedindo. O salmista, ele diz assim no Salmo 40, olha, esperei com paciência no Senhor, mas se Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lodo, mas firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Senhor. Ei, meu irmão, quando Deus te chama, Ele te capacita, Ele te fortifica, Ele está todo momento com você, dizendo para você: ei, ainda não chegou o momento de você parar. Começa a ouvir a voz de Deus. Deus a todo momento fala. Deus a todo momento fala. Se você pegar desde o início da palavra do Senhor até o livro do Apocalipse, você vai ver que a todo momento Deus fala. Deus, Ele comanda tudo, Ele sabe de tudo, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele não é ilimitado como nós somos. Diz a palavra do Senhor, como eu disse aqui, que quando Jonas, ele pulou naquele mar, o Deus falou assim: ei, peixe, vai lá e engole ele. Deus, Ele dá ordem aos animais, Deus dá ordem aos peixes. Diz a palavra do Senhor que certa feita Jesus, ele estava passando na cidade, e quando ele foi pegar alguma coisa para comer naquela figueira, ele viu que não tinha nada. Ele falou assim: olha, figueira, a partir de hoje nada vai nascer de ti. E aquela figueira, a partir daquele dia, nada nasceu. Mas quando eu vejo que Deus, Ele tem autoridade sobre as plantas, Deus tem autoridade sobre o campo, ei, meu irmão, pode ter certeza, Ele tem autoridade sobre a tua vida a todo momento. Não importa se colocar o teu nome na boca do sapo, levar o teu nome lá na encruzilhada, ou então em cima da cachoeira. Quando Deus fala, tudo se estremece, tudo cai diante da mão daquele que tudo pode, porque Ele é Deus, e quando Ele chama, Ele capacita o chamado e o escolhido. Aleluia. Para de ficar dizendo que não pode, para de ficar dizendo que você não sabe, para de ficar dizendo que você é o menor. Deus, Ele está contigo, e quando Deus, Ele está conosco, a palavra do Senhor diz que a partir do momento quando nós temos o elo de ligação com Deus, nós somos vencedores? Não, nós somos mais do que vencedores pelo aquele que nos chamou. Então levanta tuas mãos para o céu nesta noite, liga para o diabo, pode gritar assim: olha, quem me chamou foi Deus, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.
Mas a Bíblia também ela vai nos falar que quando o profeta ele saiu daquele momento, que ele caminhou 40 dias, ele entrou dentro de uma caverna. E naquele exato momento, que ele entra dentro de uma caverna, ele passa a se afastar ainda mais do Senhor. A Bíblia ela nos relatar em capítulo 19 do livro de 1 Reis, versículo 9, que o Senhor diz assim, olha, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse assim, o que faz aqui, Elias? Deus tinha acabado de falar com ele, irmão Nilson, há poucos dias atrás, come, bebe, porque longa é a tua caminhada. Deus estava dizendo assim, olha, onde você colocou o ponto final, eu apaguei e coloquei vírgula, porque a minha palavra ela subsiste a todo momento. O profeta ouviu aquilo, ele foi alimentado, ele foi encorajado pelo anjo do Senhor, mas logo ali na frente, depois dele caminhar aquele tempo todo, ele entrou dentro de uma caverna. E quando ele entra dentro daquela caverna, o Senhor já mudou a palavra com ele. O Senhor diz assim, o que tu fazes aqui, Elias? Nós estamos falando que há poucos momentos atrás, Elias fez coisas maravilhosas. Por causa de uma palavra ele desistiu, mas o anjo do Senhor encorajou ele. E poucos dias depois ele começa a se entristecer e entra dentro de uma caverna. Um dos grandes problemas também da nossa vida, mas também temos grandes soluções para eles. Deus ele está a todo momento para poder nos encorajar. Não importa quantas vezes, não importa quantas vezes, ele não se cansa. Ele não se cansa. O anjo do Senhor em forma teofânica diz, Elias, não é o momento, ainda tem coisas grandes aí, grande a caminhar. E passou aquele momento, ele entra dentro da caverna. E o Senhor diz, o que tu faz aqui, Elias? Aquela pergunta que o Senhor fez para ele tem mais objetivo de provocar ele próprio, para que ele pudesse fazer uma reflexão profunda. O que tu faz aqui, Elias? Aí, meu irmão, mais uma vez eu repito, para que possa ficar gravada nas tábuas dos seus corações. Deus nos chamou. E Elias então vê naquele exato momento de profunda angústia. Ele entra dentro de uma caverna. Ele entra dentro de um lugar escuro. Ele entra dentro de um lugar que não tinha luz. Aquela caverna fala de solidão. Aquela caverna fala de obscuridade. E o servo do Senhor, ele não pode ficar em lugar escuro. Deus ele nos chamou para iluminar. Para iluminar. O Senhor nos chamou para ser luz aonde há escuridão. Então Deus ele começa a provocar Elias para que ele pudesse confrontar com aquela palavra e fazer uma reflexão profunda da sua vida. Elias, o que tu fazes aí? Será que nesta noite o Senhor ele fala comigo também nesta noite? Ele fala com você nesta noite? Será que nós estamos no lugar certo? Será que você nesta noite está no lugar certo? Não da casa do Senhor aqui dentro, mas no centro da vontade de Deus, na sua chamada, aquilo que Deus ele falou para você, aquilo que Deus ele profetizou, ele falou para você, olha, você tem um chamado, eu te escolhi, eu te nomeei para que tu vades e dê fruto, e seu fruto permaneça.
Jonas, ele olhou e diz assim, olha, aquele povo lá não, deixa eles perecer. Mas o Senhor falou assim, não, ali ainda tem libertação, tem transformação. Não olhe para as circunstâncias da vida, olha para Deus. Você pode se cansar pelos problemas, você pode se fatigar, você pode se angustiar por muitas coisas que vêm contra a sua vida, mas não importa, a todo momento Deus ele vai te confrontar, a todo momento o Senhor vai enviar o socorro, a todo momento Deus ele vai te incomodar, a todo momento Deus ele vai te despertar, para que você volte para o lugar que Ele te chamou, meu irmão. E Jonas então lá no fundo do peixe, lá dentro do ventre, como diz aqui, aquele lugar tétrico, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a voz do profeta Jonas. Aleluia. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa essa circunstância, esses tempos que está sufocando a sua vida, chegou o momento nessa noite de você dizer basta. Chegou o momento nessa noite de você descansar no Senhor. A Bíblia vai nos dizer, livro de Salmo 37, ele diz assim, olha, entrega para o Senhor e confia nele, porque o mais Ele fará. Aleluia. Nesta noite entrega-se para Deus. Nesta noite coloca a sua vida, coloca seu ministério, a tua família, entrega totalmente para Deus. Jonas, ele viu num momento sem saída, ele viu que não tinha como ele fugir, ele falou assim, Senhor, eu me entrego para Ti, eu quero voltar lá, eu quero fazer a Tua vontade, porque grande é o Senhor. Aleluia, aleluia. E Deus ele te chama nesta noite. Deus ele tem batido na porta do teu coração. Deus ele tem a todo momento levantado alguém, levantado algo para poder te mostrar. Não adianta parar, não adianta fugir, não adianta sair da presença do Senhor. Volta para o lugar que Ele te chamou. A Bíblia ela nos relata aqui, finalizando, ela nos relata aqui que quando Adão, ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi fugir de Deus. Olha que dificuldade, a primeira coisa que Adão fez, ele fugiu do Senhor. Mas o Senhor, quando vem ali, aquele momento, quando ele vinha todo dia, ele falou assim, Adão, aonde você está? Será que Deus não sabia onde que Adão estava? Ele sabia perfeitamente. Ele só queria que Adão, ele conversasse com ele. Aleluia. É isso que Deus ele quer para mim e para você nesta noite. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer dialogar com você. Adão, não, eu vou me esconder de Deus. E Deus, Adão, onde você está? Deus não falou assim, Adão, você pecou, Adão. Adão, viu o que você fez? Não. O Senhor, Ele diz assim, aonde você está? Adão fugiu do chamado. Isso acontece comigo, acontece com você. Mas nessa noite Ele está perguntando para nós, aonde você está? Faça a introspectiva na sua vida nessa noite. Começa a confrontar agora a sua vida. Faça como Deus fez com Elias. Elias, o que você está fazendo aí? E as promessas que eu fiz para você? E a família bonita que eu abençoei você? Esse trabalho que você tanto pediu? Essa saúde que há poucos meses atrás você estava lá naquela cama do hospital? Hoje como é que você está aí bonito, robusto, ganhou até umas massas a mais? E Ele pergunta para mim e para você nesta noite, aonde você está? Volta de novo para o chamado, volta para o lugar que Ele te escolheu, volta para onde Ele marcou você. Para de ficar olhando circunstâncias, olha somente para o alvo. Quem te chamou foi Deus, não foi outra pessoa. O homem é falho, mas Deus não falha.
porventura ele falaria e não cumpriria, ou diria ele e não trataria com você? Esse é o Deus que nós servimos. Jonas, ele viu nessa impossibilidade. Falou assim, não, aquele povo lá não, Senhor. Mas Deus falou assim, não, é aquele povo, e é você que eu escolhi. Talvez você diz assim, Senhor, meu Senhor me chamou para pregar, eu tenho tanta vergonha para pregar, para cantar, mas foi você que Deus te chamou. Foi a voz ungida que Ele te ungiu para você louvar, pregar. Deus, Ele te chamou para você sair nos cantos e vielas pregando a palavra dEle. Foi você que Ele chamou. Mas você diz, Senhor, mas eu, Senhor, Ele diz, é você. Não adianta fugir. Ei, aonde você está? Confronta nesse momento com teu espírito. Começa a ver as coisas. Senhor, nós passamos tão pouco tempo nessa terra. O Senhor, Ele nos deu uma chamada. Nós viveremos aqui de 70, 80. Os que passam disso já é enfado e cansaço. A Bíblia diz isso. Mas tem uma eternidade que nos espera. Tem uma eternidade que nos espera. Então faça o chamado. Cumpra o chamado de Deus na sua vida. Não seja egoísta. Não tenta assim, não. O céu é só para mim, não. Eu sou o mais miserável que tinha e Deus me escolheu. Se Deus olhasse para nós agora, antes de Cristo, Ele poderia exterminar todos. Mas quando Ele olha através de Jesus, Jesus se apresenta para ele e diz assim, Pai, ele errou, mas olha aqui, ó, as marcas do cravo. Eu vim para poder ajudar, para fortalecer, porque eu sei como é difícil a caminhada. Eu sei como é angustiante. Mas dá mais uma chamada, dá mais uma força para ele cumprir a chamada. Dá mais uma força, injeta um ânimo nele nessa noite, Senhor. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele passa no nosso meio, Ele está no nosso meio. Ele está injetando um ânimo na nossa vida, aleluia. Para que nós possamos cumprir o chamado do Senhor, para que nós possamos acordar, despertar, começar a olhar que tem muitas vidas perecendo, que estão bem ao nosso lado, e nós queremos o céu só para nós, não, o céu só para todos. A Bíblia diz assim, Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, são para todos, não é para mim, não é para um, não é para outro, não. É para todos que crê. Então, nesta noite, curva sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração de súplica. Vamos suplicar aquele que tudo pode. Aquele que tem o controle de tudo sobre as suas mãos. Aquele que um dia fez a promessa na nossa vida. Aquele que um dia nos tirou da lamaçal do pecado, firmou os nossos pés sobre a rocha. Vamos fazer uma súplica a Ele, que Ele possa continuar nos fortalecendo, porque até ontem era ruim, mas hoje está bom demais. Mas amanhã pode ser melhor ainda. Só depende de mim, só depende de você. Oh, Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, a trabalhar nas nossas vidas de maneira tal. Desperta-nos, ó Pai, para o Teu chamado na nossa vida. Chegou o momento de sair da caverna. Chegou o momento, ó Pai, de acender a lamparina, meu Pai, nas nossas vidas. E partir, meu Pai, pronto para as batalhas espirituais. Senhor, renova o ânimo da Tua igreja. Cria em nós, ó Pai, como foi dito aqui, um coração puro. E renova-nos, ó Deus. Queremos, ó Pai, ser cheio de Ti. Queremos, ó Pai, sair daqui nesta noite transformado pelo Teu Espírito, ó Deus. Senhor, nos desperta. Senhor, nos fortaleça, ó Pai. Que possamos confrontar a nossa vida cada dia mais. Que possamos sair, meu Pai, do acomodado. Que possamos, ó Pai, nos despertar desse sono profundo, ó Deus. Porque o Senhor fez uma promessa.
e essa promessa ainda está de pé. Oh Senhor, sopra o teu Espírito nesta noite sobre a vida dos teus servos, ó Pai. Injeta em nós, ó Pai, nesta noite, ó Pai, ânimo, forças, para que possamos, ó Pai, concretizar o teu chamado sobre a nossa vida. Pai, nos levanta, meu Pai, como Davi se prontificou diante daquele gigante. Nos fortifica, ó Deus da glória. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti nesta noite. Toma, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos, ó Pai, nesta noite, meu Pai, crer, meu Pai, que verdadeiramente o Senhor nos chamou. Que verdadeiramente o Senhor nos escolheu, meu Pai, para fazer a Tua vontade. Nos ensina, meu Pai, a resgatar os perdidos, ó Pai. Nos ensina, meu Pai, a levar a preciosa semente, meu Pai, para aqueles que necessitam. Nos ensina, ó Deus, nessa noite a clamar, meu Pai, para aqueles que estão mergulhados nas trevas, ó Deus. Ah, Senhor Jeová, dobra em nós o nosso ânimo nesta noite. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite e cremos na vitória da Tua igreja. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Porventura, nesta noite, tem alguém que está no nosso meio, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porventura, nesta noite, você que está conosco na internet, que está afastado do caminho do Senhor, que está distanciado do caminho do Senhor, creia nesta noite. O Senhor, Ele fala aos nossos corações, desde o momento que colocamos os nossos pés na casa do Senhor, até mesmo quando estávamos nos preparando para vir para a casa do Senhor. Porventura, tem alguém nesta noite que quer voltar para os caminhos do Senhor, que está na nave da igreja? Levanta tuas mãos para que possamos orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou na caverna, desistiu de tudo, mas nessa noite o Senhor, Ele estende as tuas mãos para te ajudar. Tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar o Senhor como único e eterno Salvador, o Deus da providência, o Deus que nos chamou, o Deus que nos vocacionou? Não importa como você está vivendo até este momento, Ele tem uma vida nova para poder te dar. Tem alguém nesta noite? Se não tem, nós iremos voltar aqui para o nosso pastor, para que ele possa fazer as considerações finais. Você que está aí conosco na internet, se porventura levanta tuas mãos, no final nós estaremos orando também. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Que Deus continue abençoando a vida do evangelista Evandro. Antes de terminar, eu queria fazer uma oração. Eu queria convidar a Deila para estar orando. Isso. Nós vamos estar orando pelas crianças. Nós não estamos aqui chamando as crianças para a salinha, nós não sabemos